Fala pessoal, hoje vamos aprender a rotacionar uma matriz quadrada, mas do jeito difícil. Digo de jeito difícil porque no vídeo anterior resolvi o mesmo problema de uma maneira um pouco mais fácil, mas a maneira que vou demonstrar hoje também é uma maneira muito válida. Vamos pensar sobre o problema. Temos uma matriz quadrada aqui na esquerda e queremos rotacionar essa matriz de maneira que vamos chegar na matriz do lado direito. Vamos rotacionar 90 graus. Praticamente é rotacionar desta maneira a matriz. Então vamos sair dessa matriz da esquerda e chegar nessa matriz da direita. Nessa imagem temos a matriz original do lado esquerdo, a matriz rotacionada do lado direito e vamos rotacionar os valores aqui no fundo amarelo. Temos esses valores do fundo preto, é apenas uma referência das colunas e das linhas. Não preocupa com isso por agora não. Podemos observar que a primeira linha tornou-se a última coluna. A segunda linha tornou-se a penúltima coluna. E foi com este modo de pensar que eu resolvi este problema no vídeo anterior. Mas existe uma outra forma de pensar. Podemos, vou dizer assim, rotacionar os quadrantes. Por exemplo, o valor 0, se movemos o valor 0 para o lugar do valor 3, o 3 para o 15, o 15 para o 12 e o 12 para o 0. Em seguida, movemos o 1 para o 7, o 7 para o 14, o 14 para o 8 e o 8 para o 1. Em seguida, o 2 para o 11, o 11 para o 13, o 13 para o 4 e o 4 para o lugar do valor 2. Nós rotacionamos este quadrante aqui, que seria praticamente a camada exterior da nossa matriz. E em seguida, se rotacionarmos estes valores, então vamos terminar com a matriz também rotacionada. Nessa imagem, eu explico o mesmo conceito. Se rotacionarmos esses 4 valores, em seguida estes 4 valores, esses valores, depois mudar para a camada do centro e mudarmos esses 4 valores, também vamos terminar com a matriz rotacionada. Pensa assim, queremos abordar este problema por camadas. Nessa matriz 4x4, teremos 2 camadas. Vamos rotacionar a camada exterior e a camada interior. Nessa matriz 6x6, teremos 3 camadas. Então, temos que rotacionar todas as camadas. Percebeu a relação entre o comprimento da matriz e o número de camadas? O comprimento da matriz dividido por 2 nos dá o número de camadas que teremos que rotacionar. Agora vamos pensar em como rotacionar os elementos de uma camada. Vamos pegar esses 4 elementos dos cantos. Se observarmos esse valor 0, a posição dele fica na linha 0, coluna 0. O valor 3 está posicionado na linha 0, coluna 3. O valor 15, 3, 3 e o valor 12 na linha 3, coluna 0. Agora, pensa comigo. Queremos transformar esses valores absolutos em valores variáveis para podermos codificar a nossa solução. Nós conhecemos as seguintes variáveis. O comprimento da matriz, que eu vou chamar de N. A camada que estamos rotacionando, a camada corrente, que eu vou chamar de L. E um valor incremental para eu definir qual a rotação da camada corrente. Por exemplo, a camada exterior aqui, nós temos 4 elementos, mas vamos fazer apenas 3 rotações. Se eu voltar aqui nas figuras anteriores, olha só, temos a camada, nessa figura nós estamos rotacionando a camada exterior. Então vamos fazer uma rotação, a segunda rotação e a terceira rotação. Percebeu que o número de rotações é o comprimento da camada menos 1? De volta para essa imagem, vamos recapitular. Temos o comprimento da matriz N, a camada que estamos trabalhando L e um valor incremental para marcar a rotação corrente, que vai começar com 0 também. Ou seja, essa camada exterior, vai ser a camada 0, a camada interior vai ser a camada 1, e essa rotação que eu tenho na imagem é a rotação 0.
Pensa comigo, vamos focar nesse círculo aqui, nessa posição 0. Na primeira rotação da primeira camada, né? Camada 0, rotação 0. Esse círculo vai estar apontando para essa posição. Mas na segunda rotação, vai estar apontando para essa posição. Então, percebeu que quando o valor de I, né, o valor da rotação, aumenta, o valor da coluna aumenta. Então, podemos representar essa posição, esse ponteiro, de uma maneira diferente. Podemos representar assim, como fixo na linha 0, mas a coluna incrementando. Agora vamos focar nesse ponteiro. Começa aqui na rotação 0 da camada 0, mas na rotação 1 ele vai mudar para essa posição. Então a coluna ficou fixa, mas a linha muda de acordo com o valor de I, né? O valor da rotação. Então podemos fazer assim, deixar aqui a linha mudando com a variável I e o valor da coluna fixo com o comprimento menos 1. Porque aqui o comprimento da matriz é 4 e se reduzirmos 1, vai ficar na coluna número 3. Agora vamos focar neste ponteiro, que está na posição 3, 3. Pensa assim, na primeira rotação, na rotação 0, é essa posição. A rotação número 1 vai para essa posição. Ou seja, a linha ficou fixa e a coluna decrementou. Podemos representar esse ponteiro dessa maneira. A linha é o comprimento da matriz menos 1, ou seja, 4 menos 1, 3. E o valor da coluna também é 3, né, n menos 1, só que menos a rotação atual. Então vai garantir que nós temos esse movimento aqui da direita para a esquerda. E por fim, temos esse outro ponteiro que na rotação 0 vai estar nessa posição, 3, 0, mas na seguinte rotação vai mover para essa posição. Ou seja, vai ter a coluna fixa, só que a linha decrementando, a linha reduzindo, né? Então podemos representar este ponteiro dessa maneira. Vai ser o comprimento da matriz menos 1, que vai ser 3, e a cada rotação nós vamos decrementar o número da rotação, ou seja, vai subir aqui, né? Por isso que temos essas setas, tentei colocar setas para a direção que esse ponteiro está movendo com cada rotação. Só que a coluna vai ficar fixa, sempre no 0. A representação que temos até o momento, ela rotaciona muito bem a camada exterior, mas ainda não leva em consideração a camada interior. Observa que na nossa representação, em nenhum momento nós referenciamos o valor de L, né? O valor da camada. Mas quando formos para a camada interior, temos que considerar o valor da camada. Então, vamos pensar neste ponteiro aqui. Na próxima camada, ele vai inicializar aqui nessa posição, né? Linha 1, coluna 1. Percebe que o valor da linha e da coluna é o mesmo valor da camada 1? Ou seja, nós temos que inicializar a rotação, né, esse índice aqui, esse valor incremental, com o valor da camada. Então, nessa posição, o valor de I vai começar como 0, porque a camada é 0. Mas nessa camada, ele vai inicializar com 1, porque o valor da camada é 1. Então, podemos representar essa posição, esse ponteiro, com essa representação, né? O valor da linha é o valor da camada e o valor da coluna é o valor de I, que também foi inicializado com o valor da camada, que também é 1. Então, vai ficar 1, 1. Agora, vamos pensar nesse ponteiro. Na próxima camada, na camada 1, ele vai estar inicializado nessa posição e podemos representar este ponteiro dessa maneira, que vai ser I, lembrando que I começa como 1, que vai ser o valor da camada corrente, que é 1,
E temos a coluna sendo o comprimento da matriz menos 1, que seria 3, menos 1 de novo, que é o valor da camada, tendo a posição 1, 2. Agora vamos focar nesse valor, nesse ponteiro que estava no 15, vai inicializar agora na próxima camada, na camada 1, vai estar nesta posição. Podemos representar esse ponteiro da seguinte maneira. Comprimento da matriz 2 menos 1 menos o valor da camada. Então, 2 menos 2, né? Então vai começar aqui na linha 2. Agora, para a coluna vai ser comprimento da matriz menos 1 menos I, né, que é a rotação atual. Ou seja, vai acabar sendo a posição 2, 2. Agora vamos para o último ponteiro, que na próxima camada, a camada 1, vai apontar aqui para o 9. E podemos representar este ponteiro da seguinte maneira. Vai ficar N menos 1 menos I, ou seja, comprimento da matriz, menos 1, menos a rotação atual, ou seja, 4 menos 1 menos 1, 2, linha 2. E a coluna vai ser a camada atual, ou seja, número 1. Então vai ficar na linha 2, coluna 1. Caramba, que sopa de letrinha. Tenho certeza que a metade das pessoas que estavam assistindo esse vídeo já desistiram, já foram para outro vídeo, mas não tem problema não. Agora está a parte mais legal, vamos codificar. Aqui no meu editor eu tenho alguns testes que já estão falhando e vamos implementar o código nesta função. Na nossa função eu chamo a matriz de M, para ficar curta e fácil, porque vai ter muitas letras nessa função. E a primeira variável que eu quero é o comprimento da matriz, que eu vou chamar de N. A segunda variável é o número de camadas, que vai ser o comprimento dividido por 2 arredondado para baixo. E arredondado para baixo porque tem matrizes que têm apenas um elemento na camada mais interior. Pensa assim, na matriz 3x3, temos 3 elementos na camada exterior, mas lá na camada interior tem apenas um elemento. Então, não faz sentido eu rotacionar aquele elemento e não sair do lugar. Então, eu posso arredondar para baixo. Em seguida, vamos percorrer o número de camadas. No nosso exemplo lá, matriz 4x4, 2 camadas, inicializando com 0. Então, vamos ter a camada 0 e a camada 1. Em seguida, contar, né, incrementar as rotações. Então, a rotação, esse aí é mais complicado, tem que pensar um pouco. A rotação começa com o número da camada, mas termina com o comprimento da matriz menos 1, menos o número da camada. Voltando para essa imagem para eu ilustrar o que eu quis dizer no código. Na camada exterior, a camada 0, temos 3 rotações. Nós sabemos que o I começa com o valor da camada, ou seja, o I vai começar com 0, porque o L é 0. Queremos fazer 3 rotações. Então, uma das maneiras seria definirmos a nossa condição de parada, onde o I seja menor que o comprimento da matriz menos 1. Né? Então, vai de 0 até menor que 3. Então, vai ser 0, 1 e 2. Vamos ter 3 rotações. Na camada interior, temos que fazer outra subtração, porque nós não podemos apenas dizer que é o comprimento da matriz, 4, menos 1, 3, e onde I começa com 1, porque senão teríamos 2 rotações. Nós, então, temos que também subtrair o valor da camada atual. De volta aqui para o código, vamos dar uma olhada no for loop. O I vai ser inicializado com L, e a condição de parada vai ser I menos N menos 1 menos L. A rotação vai até o comprimento da matriz menos 1 menos a camada atual, incrementando em 1. De volta para essa figura, agora vamos fazer essa rotação. Eu vou guardar o valor que estava aqui em uma variável
temporária e trocar os valores. Passar esse para cá e esse para cá, e o valor que estava na temporária para cá no 3. Referenciando, né, esses valores em array. Então, vai passar esse valor vai para uma variável temporária, o valor que está aqui vai para lá, o valor que está aqui vai para cá e assim por diante. Voltando lá para o código. Então, no código vai ficar assim. Guarda o valor na variável temporária e faz a permutação entre os valores. Esse exercício é bom resolver no papel primeiro. Foi assim que eu fiz. Quando eu consegui resolver no papel, escrever o código foi fácil. Então, vamos dar uma olhada aqui agora nos testes. Estão passando. Isso aí, você conseguiu rotacionar uma matriz quadrada do jeito difícil.